E aí, pessoal, boa noite a todos. Estamos começando aqui a nossa live especial Mude Sua Postura com a Escoliose, com a presença ilustre aqui dos melhores especialistas na área, né? Doutora Débora Câmara, doutor Pablo, ambos com especialização na área de coluna, especificamente em escoliose, eles têm o seu diferencial. Doutor Julimar Nogueira, né, que dispensa apresentações, tem especialização também na área de escoliose e na Alemanha, né? Passou muito tempo lá aprendendo e trazendo muito conhecimento aqui para o Brasil. Eu sou Fábio Fagundes e vou começar aqui o nosso bate-papo. Você que gosta desse tema, fica com a gente até o final que vamos esclarecer muitas dúvidas. Você que conhece alguém que gosta desse tema também, clica aí no aviãozinho, envia para essa pessoa, envia nos seus grupos de WhatsApp, de escoliose, de fisioterapeutas, profissionais de educação física, né, médicos, tá certo? Que vai ter muita coisa boa aqui para vocês, tá bom? E a gente vai começar falando sobre essa patologia, né, que tem vários mitos associados a ela, né? Gera muita demanda nos nossos consultórios, né, de pessoas com dúvidas. E hoje a gente vai poder estar falando isso aqui um pouquinho. Vamos começar, então, Pablo, definindo aí para a galera o que é essa doença, o que é a escoliose. Fala aí para eles. Boa noite. Escoliose nada mais é do que uma deformidade da coluna vertebral de forma tridimensional, onde ela traz uma retificação da coluna, uma rotação, certo? E uma inclinação lateral. Bacana, bacana. É importante essa rotação, né? Sim. A gente sabe que muita gente acha que a escoliose é só quando inclina para o lado, mas essa rotação é muito importante, não só na definição, quanto também no diagnóstico, que a gente vai saber daqui a Sim. pouquinho, e no tratamento cirúrgico também, que a gente vai precisar corrigir essa rotação. A gente tem muita gente que chega no consultório da gente com aquela inclinação lateral que os radiologistas gostam de descrever no laudo, né? Mais abaixo de 11 graus. Então, não se preocupe que isso não é escoliose. E essa inclinação lateral, ela está associada geralmente a uma perda da cifose, né? Então, lembrando as curvaturas que a gente tem na coluna, né? A gente tem a lordose cervical, lordose lombar e a cifose torácica. Então, a escoliose idiopática, frequentemente ela está associada a uma perda dessa cifose. Dessas curvaturas fisiológicas, né? Que no caso é a cifose e a lordose lombar. E quando a gente fala em retificação, é justamente a retificação dessas curvaturas fisiológicas. Sim. E quando a gente fala em inclinação, é a curvatura lateral da coluna, que é em S ou em C. Porque a gente tem algumas definições sobre escoliose, que é a escoliose idiopática, que ela não tem uma causa definida, né? Isso. Ela é multifatorial. E ela tem a escoliose, que ela pode ser congênita, ela pode ser neurológica, entre outras. E dentro dessas definições também, a gente tem os tipos de curva, que ela pode ser uma curva em C, que ela tanto pode ser lombar, torácica ou tóraco-lombar, e pode ser também em S, que é uma curvatura que a gente tem, no caso, duas curvaturas na coluna, não é isso? E quando você falou no grau, a gente já entra no ângulo de Kolbe. O que é isso? É uma angulação que a gente faz nas vértebras, né, que estão desalinhadas, onde a gente vê o grau de inclinação. E acima de 10 graus, a gente considera como escoliose. Certo, bacana. Julimar, você que tem mais experiência, né, no assunto, vamos dizer assim, né? Você eventualmente recebe muita gente no seu consultório que tem uma radiografia inadequada, né? Eu acredito. Então, diz pra gente qual o tipo de radiografia que você tem que utilizar para fazer essa medição aí que Débora falou, né? Para esclarecer para a população que muitas vezes a gente não está sendo chato, a gente está querendo realmente o que vai ser importante para aquela doença. Sim. Gente, boa noite. É uma honra estar aqui com esses colegas de bancada, a doutora Débora Câmara, o doutor Pablo Santiago, o doutor Fábio Fagundes, meu querido amigo. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer para vocês que é muito importante falar sobre a conscientização da escoliose. E esse mês de junho, chama Junho Verde, é um mês que ele foi alencado, né, ou foi designado pela Organização Mundial da Saúde, que ela definiu o dia 27 de junho como o dia de conscientização da escoliose idiopática, que Débora já falou ali.
Mas, na verdade, isso acaba se estendendo para as outras escolioses, né? E Sim. por que é importante falar de conscientização da escoliose? Porque a informação é a nossa principal arma, né? A escoliose ainda é uma patologia com muitos estigmas, né, com muita discriminação. O seio familiar muitas vezes não percebe e acaba às vezes se culpando. Dentro da escola também as crianças acabam provocando algum grau de bullying, coisa assim. Então é muito importante a informação como a principal arma de combate. Então esse mês ele se torna muito importante por isso. Mas não só esse mês de junho, né? Então, todos os meses do ano, os 12 meses do ano, é importante falar de escoliose. Apenas foi elencado esse mês como um mês de maior, vamos dizer assim, de apontar o vetor, né, para esse problema, que não chega a ser um problema de saúde pública, doutora Débora, mas é um problema importante. Ele não é um Covid, ele não é um problema dessa ordem, mas é um problema que ele é muito discriminado e as autoridades, né, governamentais, públicas, elas não dão a devida atenção, né? Então, infelizmente, o seio da população ainda é desinformado, como eu já falei há muito tempo, e muitas crianças, principalmente de classe mais baixa, chegam a curvas com valores assim, chega da agonia de ver aquela criança com aquela deformidade estética e também patológica, né? E também biomecânica em pleno 2021. Então, falar sobre escoliose, sobre conscientização da escoliose no mês de junho é extremamente importante. Aí eu vou focar na pergunta que Fábio falou. Levando ainda para o lado da informação, né, a primeira coisa que é trazer à tona, trazer para o seu familiar, trazer para a escola, trazer para o grupo de amigos, acabar com essa questão de não, meu filho tem um problema, eu não posso falar. Por que não pode falar? Tem que enfrentar e falar mesmo, é a melhor forma de vencer. E aí vem o meu diagnóstico, é o que o Fábio falou. Um diagnóstico bem feito, ele é a primeira pedra fundamental de um bom tratamento. E precoce, né? Sim, de forma precoce. Sim. Então não tem como fazer um tratamento bom se eu não tiver uma avaliação bem feita. Então, infelizmente, aí eu vou agora o que o Fábio ressaltou, muitos pacientes têm alguns fatores aí. Alguns fatores são pessoas que não conseguem, às vezes, fazer um exame apropriado por uma questão financeira, que, infelizmente, a nossa população ainda é bastante pobre. E alguns lugares também, algumas clínicas de imagem, não fazem um exame como é apropriado, que chama de radiografia panorâmica da coluna vertebral em AP mais perfil, que é um exame que vê a coluna da cabeça até a bacia, e muitas vezes a bacia, a gente chama bacia, essa região, pessoal, essa região das ancas conhecida, tá? E muitas vezes também é necessário fazer o que chama de escanometria dos membros inferiores, que é um exame que vai da bacia das ancas até os pés. Com isso, a gente vê o equilíbrio ou o desequilíbrio que tem na coluna ou nos membros inferiores. Então, assim, é o exame, fora o exame clínico. Isso. Né? Importante, né? Exame clínico, que é o exame de visualizar, de colocar a pessoa ali na sua frente, olhar de frente, olhar atrás, olhar de lado, inclinado para frente para ver aquela parte mais alta, né? O nome chama gibosidade, mas como é um nome muito estranho, chama isso de corcunda ou elevação, enfim, um termo aí que seja menos também impactante, até para a criança, que às vezes ela vai dizer assim, eu tenho uma gibosidade, ou mesmo a palavra corcunda também é impactante. Então, você tem uma elevação aqui, ó, a sua asinha é mais alta, a sua escápula, a sua omoplata, a sua costelinha é mais alta. Então, isso para trazer para a criança também a percepção da informação. Então, de uma forma geral, pessoal, é mais ou menos isso. E aí, Débora já tocou ali num ponto, que eu vou passar para a Fábio, que é a natureza, né? O que é que causa a escoliose, as causas da escoliose. Nós temos alguns tipos que eu gostaria que Fábio falasse sobre a classificação da escoliose, né? E as causas. Bacana. A gente tem essa definição mais geral que Débora falou, né? Que é exatamente a curva em S, em C, né? Que vai muito de uma definição mais pedagógica, né? Vamos dizer assim. Isso. Mas a gente tem definições mais específicas, que a gente tem que deixar bem claro, quem está falando hoje mais aqui da escoliose idiopática, né, que existem diversas teorias que tentam explicá-la, né, existem genes relacionados a algumas substâncias produzidas no nosso corpo
que envolvem saciedade, por exemplo, a leptina, né? Então, por isso que essas crianças geralmente são um pouquinho mais magras, né, do que o eventual. Mas existem outras definições de escoliose que não é idiopática. Uma delas é a neuromuscular. Então, você que tem algum conhecido com alguma doença neuromuscular, tipo paralisia cerebral, sempre observar se essa coluna está um pouquinho mais curvada para o lado, se ele está bem adaptado na cadeira, porque essa falta de músculo, né? O músculo ele é essencial para sustentar a coluna. Então, a falta de músculo sustentando a coluna vai fazer essa curvatura da coluna nos casos neuromusculares. Existem também algumas síndromes chamadas a gente dá o nome de escoliose sindrômica, né? Então, existem pessoas que têm uma fragilidade das articulações. Então, tenho certeza que você conhece alguém que é uma pessoa bem mais hipermóvel do que a população normal. Essas pessoas, inclusive, podem ter o dedo maior, né? Que a gente chama na medicina de aracnodactilia. Então, essas pessoas podem também ter escoliose e é um tipozinho diferente. É uma escoliose associada à frouxidão das articulações, né? Que seria a maior delas, assim, a doença que tem maior conhecimento é a síndrome de Marfan. Então, são basicamente esses os tipos principais de escoliose, né, que a gente vai ter. A análise, como o Julimar falou, clínica, é muito importante para a gente identificar esses sinais que mostram para a gente que pode estar alguma coisa escondida por detrás daquela deformidade, né? Então, assim, saber se o paciente tem alguma manchinha no corpo, né? Saber se o paciente tem realmente essa frouxidão ligamentar associada, né? Então, o teste de Adams, que eu vou pedir para Pablo explicar exatamente como a gente faz, porque é uma coisa assim que pode auxiliar, né, os pais, professores a identificar se aquele paciente de forma precoce tem alguma deformidade, né? Então, basicamente, são esses tipos, tá certo? Que a gente tem de escoliose. Então, falando sobre esses achados clínicos, né, voltando um pouquinho, né, a gente falou mais da parte radiológica porque entra um pouco na definição da doença, mas a parte de avaliação clínica, ou seja, você olhar para a pessoa e você desconfiar que ela tem escoliose. Como é que a gente faz, Pablo? Diz aí pra gente. É de suma importância a gente poder estar sempre analisando e avaliando a postura dos nossos jovens, né? Das nossas crianças e adolescentes. E um dos testes que a gente utiliza, que é o teste de Adams, que é de forma simples e a gente pode realizar em casa, é o pai, como avaliador, certo? Ficar atrás da criança e pedir para que ele possa fazer uma flexão de quadril, né? Colocar as mãos lá no chão, com as mãos para frente, colocando as mãos lá no chão, onde os pais podem analisar nas suas costas se apresenta, como o doutor Julimar falou, essa gibosidade, né? Essa elevação na parte da escápula. Isso aí a gente já consegue identificar que possa ser uma possível escoliose. E aí, claro, que a gente voltaria para, se caso os pais percebam, buscar um profissional qualificado para poder realizar a radiografia realmente, que é a chave ouro para a gente poder fazer esse diagnóstico. Exatamente. Isso. E além disso, só um ganchinho. Além disso, além de fazer o teste de Adams, a gente já pode observar a altura dos ombros. Sim, sim. As posturas, né? Isso, as posturas. Se tem algum ombro mais elevado, se tem uma costela mais elevada, a altura do quadril também, se tem uma cintura mais acentuada que a outra. Então, isso já é um alarme pra gente. Sim, é exatamente isso, Débora, porque muitas vezes as mães percebem o seguinte: a roupinha que a criança usava começa a ficar mais saliente de um lado do que do outro. Né? Isso, bacana. Aí, às vezes, quando vai olhar nas curvas maiores, uma mama é mais proeminente do que outra. Isso. Essa parte de baixo da costela, que chama de rebordo costal, também é mais proeminente, né? Aí, quando olha por trás, que bota a mãozinha assim do lado, a mão do lado, né, que chama triângulo do Tyler, forma um triângulo, vê um triângulo menor e um outro aparentemente fechado. Isso, que essa parte do triângulo é justamente na altura da cintura, né? Isso. Então, isso são, vamos dizer assim, os sinais clínicos, né? Porque o sinal é aquilo que se vê e sintoma é aquilo que se fala. Então, os sinais clínicos presentes, né, da identificação da escoliose. E o teste ouro, que começou tudo, é o teste de Adams, como o doutor Pablo aí muito bem já se pronunciou e colocou para nós. Já pensando nessa questão toda de fazer a avaliação, das mães começarem a perceber e a gente realizar esse teste de Adams, já me veio uma questão que a gente podia ver que o doutor Fábio para poder falar, é a questão de entender que população é que é mais afetada. Isso. E por que esses adolescentes a gente se vê como
com tanta importância, né? Quando Sim, se sim. tem escoliose. É sempre importante, nesses meses, né, a gente enfatizar a prevalência dessa doença na população, né? Então, a gente sabe que essa doença não é tão rara quanto a gente acha, né? Então, até 2% da população pode ter a escoliose idiopática, né? A gente sabe que lá na Espanha tem uma prevalência bem elevada, né? Então, talvez seja por isso que até que eles se interessaram mais pela doença, né? Fizeram lá as escolas de fisioterapia, né? Mas uma doença com a prevalência de 2%, ou seja, a cada 100 pessoas, 2 pessoas podem ter, não é uma doença de tão baixíssima assim prevalência. Já falando sobre o sexo, né? Então, a escoliose idiopática do adolescente, né? Então a gente sabe que a gente tem uma divisão que divide ela em infantil, que vai ali até 3 anos, né? De 3 a 10 anos seria juvenil, e acima dos 10 anos, que é que a gente vê no nosso dia a dia, né? De forma mais comumente, é a do adolescente. Então, acima dos 10 anos, a escoliose ela é bem mais comum no sexo feminino. Então, você vai ver no seu dia a dia, né? Que, se você é profissional de saúde, que as meninas geralmente são as que fazem o tratamento lá com colete, né? Que vão mais para cirurgia, né? Porque elas tendem a ter uma curva também que é um pouquinho mais grave e progride mais. Ou seja, tem que ficar de olho, né? Então, além de elas terem mais, elas também têm quadros mais avançados, né? Vamos dizer assim. Então, é muito importante a gente fazer essa distinção. A gente sabe que reconhecer a parte do estirão do crescimento é muito importante, né? Então, as meninas elas vão crescer de forma mais acelerada ali por volta dos 11 a 12 anos de idade. E os meninos um pouquinho mais tarde, 13, 14 anos. Então, se você tem algum conhecido, familiar, seu filho, né, tá ali nessa faixa etária, então, geralmente é aí que você tem que prestar mais atenção, né? Em todos esses achados que Pablo e Débora acabaram de falar. No sexo masculino, da mesma forma, vai ter todos esses achados, né? Então, uma vez diagnosticando, a gente tem que realmente se preocupar, né? Como a gente vai poder tratar, né? Gostaria que Débora começasse a falar um pouquinho do tratamento em si, né? Da escoliose, né? Então, a gente falou muito dos achados clínicos. Acho que antes o Júlio Mato quer destacar algum ponto aqui. Eu queria certo? só pegar aí, né? Já está muito bem falado por você, Fábio, mas é só colocar aqui uma estatística, né? Sim. Corroborando com a sua ideia, que é o Sim. seguinte: a Organização Mundial de Saúde, ela já identificou que no mundo, na população mundial, existe aproximadamente 50 milhões de pessoas com escoliose. Sim. E no Brasil, aproximadamente 1,6 milhões de pessoas com escoliose. Então, é muito relevante. Outra coisa interessante e curiosa, entre aspas, é assim: a prevalência, que é a presença de uma doença na sociedade da escoliose com baixo valor angular, ela é muito maior do que a escoliose de alto valor angular. Ou seja, isso é muito bom, porque eu tenho muito mais escoliose benigna do que escoliose maligna. Muito bom. Mas tem um outro detalhe, que também Fábio ressaltou, que eu vou só enriquecer com números aqui, é que quanto menor o grau, a relação masculino, do gênero masculino e do gênero feminino, é mais aproximado, é de 1,4 para 1, mulher para homem. Sim. Mas quanto mais a idade passa, quanto mais adolescente se torna, a menina, ela se torna muito mais prevalente. Ou seja, uma curiosidade aí do ponto de vista de epidemiologia. Quanto menor a escoliose, mais equitativo, mais igualitário é a relação entre masculino e feminino. E quanto maior a idade, muito mais o feminino. Então, isso é uma coisa que é interessante para atentar para todo, masculino e feminino, mas principalmente para a menina, nessa área pré-púbere, pré-menarca, pré-menopausa, né? Pré-menstruação, né? Essa parte perimenarca ali é uma região de muita transição, de muita mudança. Ocorre um efeito social que é o seguinte: aquela menininha que antes andava mais desprotegida, ela começa a se proteger. Porque instintivamente, ou os pais, né, assim, vamos usar uma roupinha e tal, aí começa, entre aspas, a esconder. A menina começa a tomar mais banho sozinha e começa mais a esconder. E a eventualidade do diagnóstico se dá muitas vezes quando vem um terceiro na casa, que não está com aquele hábito visual, e fala assim:
Rapaz, eu vi que a doutora Débora tá com a coluna meio desviada, ou então numa praia, ou num evento Verdade. familiar. Geralmente é isso. Né? Isso, É um geralmente. flagra. Então, essas escolioses de baixo valor angular têm essa percepção. E as de alto valor angular, que nós já falamos, que realmente acomete toda a população, mas muito mais a população menos assistida, né? Que na verdade, pela pirâmide, é a maior parte da nossa população, eles estão aí ocultos, estão escondidos sob o poder público, que nesses meus 25 anos de trabalho, eu nunca vi o poder público se movimentar para fazer algo impactante e relevante. Então, existe uma população aí que necessita que os governos abram os olhos. Então, todo ano é a mesma coisa. Vamos fazer um mutirão de escoliose. Aí vai lá, vai para a mídia, faz duas fotos ali, posta no Instagram, aí passa mais 5 anos, 10 anos, a população lá, aquela criança que tinha 9, 10, vai para 14, 15, 16, toda deformadinha porque ela passou esse gap de tempo sem assistência. Então, essa faixa epidemiológica, eu queria trazer esse gancho aí, e só para fortalecer isso. E agora, doutora, queria que você falasse aí sobre o tratamento, né, sobre o segmento, né? Vai lá, Débora. Isso. Vou puxar só um pouquinho também essa questão do gap, da idade, né, da menina. Aham. A questão da menarca da menina, ela é bem importante e é uma coisa bem que marca muito. E quando existe a primeira menstruação, é quando a gente tem uma janela bem importante no tratamento, que varia de acordo com o desenvolvimento, mas varia, assim, por volta dos 2 anos, né? Que a Sim. gente consegue avançar no tratamento com essa Isso. paciente. Aham. Então, é bem importante a gente ficar atento a isso também. Isso. Se aquela menina já tem algum desvio ali na coluna, e se teve a primeira menstruação, então vamos cuidar mais. Porque é nesse tempo que a gente consegue um resultado melhor Isso, também bacana. para ela. Sim, sim, sim. Bem apontado. Débora, eu acho que antes de você falar até mesmo da reabilitação em si, através de exercícios específicos, eu acho que era bom a gente ressaltar também a questão de como é que a gente classifica essa questão de se vai ser um paciente que vai utilizar de qual- colete, isso. se não Sim. vai, Qual se que é o time da exercício. indicação, né? Isso, dividir, Você né? podia falar. Isso. É muito importante a avaliação. A gente até brinca dizendo assim, que é importante a gente perder, às vezes, um pouquinho de tempo mais na avaliação para a gente conseguir classificar melhor esse paciente. Então, quando a gente fala em ângulos, né, em curvaturas, a gente entra numa coisa chamada ângulo de Cobb, como a gente já falou anteriormente. Quando a gente tem um ângulo de Cobb que varia de 10 graus a 20 graus, mais ou menos, a gente classifica como uma escoliose leve. Uhum. Né? Que só os exercícios específicos que a gente desenvolve consegue fazer o tratamento andar da melhor forma possível. Aham. Quando a gente já tem um ângulo que varia entre 25 e 45, Uhum. então é indicado tanto os exercícios como o colete. Isso. E acima de 45, muitas vezes é já um tratamento cirúrgico. Isso, muito bem. E como é que a gente desenvolve tudo isso? A partir da avaliação, a gente vai classificar aqueles pacientes em grupos. Se ele é hipermóvel, se ele precisa de um fortalecimento melhor, ou se a gente precisa flexibilizar mais aquelas curvas. Sim. Então, tudo vai depender da avaliação que a gente vai desenvolver. E como é que a gente faz? Como é que a gente inicia esses exercícios? O método que a gente utiliza na clínica, ele é um método que foi desenvolvido na Itália Sim. e que o foco dele é desenvolver a autocorreção da coluna vertebral de forma ativa, certo? O próprio paciente, ele vai percebendo o seu corpo e ele vai realinhando. E a gente desenvolve também exercícios específicos, na maioria das vezes unidirecionais, que a partir daí a gente vai fortalecendo, a gente vai restabelecendo aquela coluna para conseguir avançar ainda mais nos exercícios. Aham, bacana. Isso mesmo. É interessante essa divisão, né? Que antigamente, não muito antigamente, o pessoal dizia exatamente de 10 a 20, 25 graus é a observação, né? Então, Sim. Isso. você ficava esperando aquela coluna se tornar Sem cirúrgica, proatividade, né? sem fazer nada, né? Então, esse é um benefício do avanço da ciência, né? Vamos dizer assim, de forma mais clara, né? Que a gente chama de medicina baseada em evidência ou prática baseada em evidência, né? Estendendo para outras classes, né? Que trouxe um benefício enorme, né? Então, eles viram lá crianças que faziam só observação com radiografia e compararam com crianças que faziam esses exercícios que Débora falou, né? Que são os exercícios específicos para escoliose, né? Que a gente faz lá na clínica. E viram que aqueles que faziam o exercício, né? Nessa faixa
de graus ali de 10 a 25 graus, né? 20, 25 graus, tinha um benefício enorme, né? Então, muitas vezes não precisavam de usar o colete e muito menos chegavam à cirurgia, né? Então, você que está nos escutando agora, segue lá, @Clínica Motriz, para ver, né, o nosso dia a dia, ver a gente realizando essa modalidade inovadora, né? Aqui na cidade, no Nordeste, tem poucos locais que fazem ainda, né? Mas a gente sabe que é uma coisa que já é discutida no mundo todo, né? Esses exercícios têm que tornar-se realidade aqui no Brasil, né? Não pode ficar só no livro, né? Que Sim. a gente sabe que isso aí no livro já está há muito tempo, né? Sim. Mas aqui no Brasil a gente não botou ainda na novo, nossa né? prática. Então, fazendo esses exercícios nessa faixa de angulação, as crianças vão ter um benefício enorme, né? Isso não sou eu que estou dizendo, é a ciência que já comprovou, né? Então, existem guidelines da SOSORT, né? Que rege essa parte da fisioterapia, que já demonstra isso e enfatiza a importância de você colocar isso no seu dia a dia. Então, Pablo, a gente falou muito de exercício, mas eu queria que você esclarecesse também, além de que não é só observação, né? Sim. O que também não é para fazer, né? Que existem pessoas que não observam, não ficam só observando. Observação que a gente fala é fazendo raio-x de 6 em 6 meses, né? Sim. Mas vão fazer modalidades também que não tem tanta melhora e às vezes até piora, né? Então, fala um pouquinho pra gente aí disso aí. Antes de eu falar nisso, eu tenho uma pergunta aqui que eu achei bastante interessante, que é de uma Sim, seguidora. fizeram aí? Já Show. fizeram. Top. Que Muito é bem. até falando, quem tiver dúvida, inclusive, já pode deixar a sua pergunta, porque a gente vai interagindo aqui com o que vocês forem perguntando. E a pergunta era, qual seria o melhor colete para ser utilizado? Tá? Ah, bacana. Uma das dúvidas que sempre perguntam para mim é sobre a questão, eu tenho 60 anos e tenho escoliose, eu também devo usar colete? Aham. Eu acho que é uma questão que a gente pode entrar em pauta daqui a pouco, Sim. mas eu ainda fico surpreso quando eu ainda pego prescrições médicas ou de outros profissionais indicando ainda o colete de Milwaukee. Milwaukee, Isso. né? Aham. Eu acho que vocês, como médico mesmo, podia até tentar esclarecer essa Sim. questão para que a gente pudesse entender, porque hoje a gente sabe que a gente já tem um colete 3D, que ele vai trabalhar de forma tridimensional, Aham. trabalhando nas 3 características que a gente apresenta na escoliose, e eu acho que isso é bastante importante e consegue esclarecer a dúvida aqui do Sim. nosso Deixa eu... Telespectador, do ouvinte. ou do nosso Gente, ouvinte. é isso daí. O Pablo chamou já. Perguntem. A interação, a intenção dessa live é trazer para você a informação. Então, perguntem. Qualquer pergunta aqui é importante para a gente. Não há pergunta que não seja importante, porque a pergunta é a sua dúvida. O Pablo, deixa eu só segurar aí, eu falar e Fabão vai falar sobre a Sim. questão do colete. O que eu queria trazer à tona é o seguinte: como a escoliose até muito tempo e ainda é uma doença pouco conhecida, eu não sou muito velho não, certo? Eu sou mais ou menos. Eu fui pro 50º aniversário da escoliose em Minnesota, em Minneapolis, que houve lá com os velhões, onde nasceu, né, o tratamento. Isso... A escola já tem 100 anos, então vocês fazem os cálculos aí. os cálculos, isso foi na era pré-covidiana. Eu sou o mais novo da turma. Beleza. E aí o seguinte, mesmo lá, existe ainda, né? Escutei várias palestras falando do que a sociedade percebe. Então, o que é que as pessoas fazem, né? Aqui no nosso regionalismo, as pessoas, né? Antigamente, mas esse inconsciente coletivo, ele vem se perpetuando, que é o seguinte: fulana tem escoliose, então ela vai dormir numa cama só na tábua para que ela durma só de um lado para desfazer. Não, Beltrano tá torto para um lado, eu recomendei que ele usasse a mochila só do lado oposto. Aham. E esse negócio fez criar no meio da população um temor, um medo de, se fizer atividade física, vai alejar. Uhum. Então, isso a gente tem que desmistificar. Acho que a nossa missão aqui não é nem de médico, fisioterapeuta, é de educador. Uhum. A população ela tem que enxergar que tem que sair desse misticismo, né? Até hoje, 2021, a gente vive uma era meio que ainda medieval, muito misticismo, muita gente ainda enraizada nesses princípios aí, mais arcaicos, mas que perduram. Então, por que é que eu estou falando isso? Porque, gente, acabou esse negócio de não fazer atividade física em escoliose. Uma criança que tem escoliose, ela é uma criança com desvio da coluna e rotação, mas ela é igual a qualquer criança, ela pode enfrentar as atividades. Na verdade, ela tem que enfrentar.
as adversidades, as atividades físicas, essas coisas, que é isso que vai diferenciar. Primeiro, do ponto de vista biomecânico, muscular e esquelético. E segundo, do ponto de vista social, de inserção. Então, a ideia é desmistificar. E, mais uma vez, façam perguntas. O que a gente não souber, a gente responde amanhã. Você né, acabou de, De você acabou de responder uma. uma pergunta, que era se a atividade física poderia ser feita Realizada. por pacientes que tivessem escoliose. Aham. Fabão, fala do colete aí para nós. Certo. Finalizando essa questão do exercício, é importante a inserção da criança, né, do adolescente que tem a escoliose nos exercícios, nos esportes, mas é importante também que ele aprenda a autocorrigir sua coluna para ele conseguir desenvolver uma academia, por exemplo. Porque ele fortalecendo, reposicionando, autocorrigindo a coluna dele, aí ele consegue desenvolver várias atividades. Sim. E eu até digo assim, doutora Débora, muitos dos pais perguntam assim, o meu filho pode fazer o quê? Ele pode fazer essa atividade? Ele pode ir para academia? Isso. E aí eu digo assim, depois que eles passam por aqui, que eles conseguem entender o que é a escoliose, as suas angulações, as suas curvaturas, muitas das vezes ele mesmo chega, mãe, isso aqui eu posso, mãe, isso aqui eu não posso. Isso. Aham. Né? Porque Eu a não sei gente se- explica bem direitinho. Aqui é a sua curva, a gente precisa abrir essa curva, a gente precisa fortalecer aqui. Então ele percebe, ele entende o corpo e a partir daí ele consegue desenvolver outras A atividades. informação é Isso. fantástica. E outra dúvida bastante frequente pra gente é sobre a mochila da escola. Isso. Se a mochila da escola, ela vai causar escoliose. Aham. Porque muitas vezes, a maioria das vezes, a mochila é muito pesada. Não, lá em casa eu não tenho moral, certo? Lá em casa as minhas crianças elas se mudam todo dia para a escola É. e se muda para De casa. volta. E eu já desisti de fazer confusão lá em casa. Mas fala aí, Fabão, sobre mochila aí. Bacana, bacana. Não, o que a Débora estava falando, né? Então, esse conceito da curvatura, né? Então, aqui a gente tá vendo a coluna, né? Aqui atrás, a coluna ela vai se curvando, né? Com o avançar da doença. E essa curvatura, ela meio que retroalimenta também a própria doença. Então, quando você curva qualquer osso do corpo, o osso vai crescer mais ali do lado de fora e vai crescer menos ali do lado de dentro, né? Isso é um processo natural do nosso corpo. Então, existem as placas de crescimento ali, que elas vão ficar espremidas de um lado e aí vão crescer mais do outro. Então, crescendo mais do outro, a pessoa tende a ficar mais inclinada ainda, né? Então, é exatamente isso que o exercício vai tentar corrigir. E já entrando no colete também, é exatamente isso que o colete também vai corrigir. É muito importante a gente retomar aquele conceito da tridimensionalidade da curva, né? Porque muito antigamente, né? Na verdade, a história fala que é desde a época de Hipócrates, né? Que se tratava a escoliose com tração, né? Então, era realizada a tração e aí depois, com o avançar... Tem até a mesa de tortura, né? O avançar dos tempos se associou ao gesso, né? Então, se fazia tração, né? E colocava-se o gesso, né? Então, a gente sabe que isso não é factível por diversos motivos, né? O gesso em si, ele, nas regiões tropicais, ele traz bastante calor. O gesso também, ele vai adquirindo aquele mau cheiro, né? Então, se viu que teria que ser feito outro tipo de órtese que tivesse algumas fenestrações, né? Vamos dizer assim. E aí se associou realmente a tração também a algumas almofadas que empurravam a coluna, que é exatamente a órtese de Milwaukee que Pablo falou. Porém, a gente sabe que além de a tração em si, que é feita no Milwaukee, ela é feita empurrando a bacia, né? Que são as ancas ali que o Gilmar falou, e empurrando o pescoço para cima, né? Que é exatamente aquela órtese que estigmatizou a doença, né? Então era aquela... Ficava aqui empurrando aqui o queixo e todo mundo acha que ainda é assim, né? Sim. Pelo estigma associado. Mas a gente vai destacar novamente que não é mais assim, né? Então você que está assistindo aí, que acha que teve diagnóstico de escoliose, vai usar aquele colete, isso aí já caiu Não por terra, né? Então o colete de Milwaukee, que é exatamente esse, ele tem uma desvantagem, né? Que quando ele faz essa tração, ele faz uma hiperextensão da coluna. Então a coluna já estava com perda das curvaturas naturais, né? Então ela perde mais ainda, né? Além disso, ele só empurra de um lado e empurra do outro. Então ele não causa essa rotação que a gente precisa, que a gente falou lá, né? Então isso aí é uma desvantagem dele. Então talvez por isso, né? Tentando justificar
porque os trabalhos antigos com colete Milwaukee não davam certo, exatamente porque ele não corrigia essa tridimensionalidade, né? Já os coletes mais modernos, né, que aí começaram a ser o de Boston, né, que é exatamente aquele colete feito de termomoldável, como esses aqui que vocês estão vendo, né? Esse aqui é um material termomoldável, que ele além de ser um material de maior durabilidade, é um material também que é mais fresco, né? Então não traz tanto calor e ele tem mais fenestras, né? Então você vê que ele tem essas fenestras que tem um objetivo, né? Que São zonas de expansão. Pablo vai dizer aqui pra gente, doutora Débora também, mas ele é um material totalmente mais resistente, né? E além disso também, esse colete especificamente, que já é o 3D, ele consegue corrigir essa rotação. Então, os trabalhos científicos com esse colete aqui já se mostraram com maior... com objetivo... com melhor resultado, né? Digamos assim. Com melhor resultado. Exatamente, porque ele consegue essa correção. Lembrando que sempre que você usar o colete, você também deve fazer o exercício, né? Então, não é porque você teve que usar o colete que você se livrou dos exercícios. Pelo contrário. São superponíveis, né? Exatamente. Os trabalhos mostraram que as coisas, fazendo a associação dos dois, né? Você tem um resultado melhor. Então, eu gostaria assim que, já que a gente entrou no colete especificamente, vocês pudessem falar, né, Débora e Pablo, sobre os componentes assim do colete, né? Para quem tá vendo aqui, um colete bonito desse, né? Vamos explicar para a galera aqui. O colete hoje, ele é feito de um material chamado poliuretano e ele é mais flexível. O de Milwaukee, ele é um colete duro e que a gente não consegue ajustar de uma forma mais dinâmica. Esse aqui é mole, ó. E, ao mesmo tempo, ele consegue ajustar a coluna da pessoa, da criança, né, da melhor forma. E a gente tem zonas de expansão e zonas de compressão. Uhum. Nas zonas de compressão, como o doutor Fábio falou, ele vai empurrar a coluna onde ela precisa ter o maior ajuste. E na zona de expansão, a coluna ela vai ter para onde ir e se reorganizar. Que nos outros coletes não tinha essa zona. Então, o colete ficava todo justo, fazendo aquela pressão, machucava e a coluna não conseguia se reorganizar. Sim. Além disso, o colete hoje ele é feito numa base, que é essa base aqui de trás. Essa base, ela retrata o corpo do paciente. Uhum. E o colete, ele é moldado em cima dela. Levando em consideração tanto essa questão da tração, como das rotações e inclinação também. Sim, bacana. Eu acho que é importante salientar que tipo de paciente vai utilizar esse colete, né? Quem são esses pacientes? Que eu acho que era a pergunta que tinha feito, né? Eu tenho mais de 50 anos, eu vou utilizar o colete? É interessante isso aí. Júlio, pode falar melhor também sobre a avaliação da maturidade esquelética, né? Sim. Como é que você faz? Sim, bem legal. Veja só, pessoal, tem dados interessantes sobre isso aí. Durante o crescimento, né, fundamentalmente mais da menina, que é mais fácil de identificar, que tem a menarca ou a primeira menstruação, a coluna vertebral torácica, que é essa do meio das costelas, ela cresce 1,2 centímetros por ano. E a coluna lombar de 0,6 a 0,8 centímetros por ano. O que é interessante também é que aumenta 1 grau por mês, em média. Então, nessa fase de estirão, que o Fábio falou, que eu vou ver se especifico melhor, já tem esses dados, que em um ano aumenta 12 graus, no mínimo. E, óbvio, em 2 anos aumenta 25 graus, mais ou menos, né? Isso não é matemática. Mas se uma criança que está na pré-menarca com uma curva de 20 graus, 30 graus, fatalmente ela vai cruzar a fronteira, ou não fatalmente, né? Tendo tratamento, pode até ser que reverta para uma quantidade menor, né, do ângulo de Cobb. Mas a estatística, a informação é essa, de 1 grau por mês e de mais ou menos 1 centímetro por ano. Então, quais são os pacientes que se beneficiarão do uso de um colete? São aqueles pacientes, pessoal, que têm o esqueleto moldável, ou seja, o raciocínio é o seguinte, não é uma massa de moldar, mas o esqueleto mais jovem, o esqueleto ainda em maturação, ele tem essa capacidade de poder ser trabalhado, né? Para nós, tecnicamente, a gente chama índice de Risser, que é um negócio lá na radiografia, a gente chama ângulo de Cobb. Tem uns termos técnicos que a gente tem esses critérios, angulação, que tem esses critérios, mas para vocês que estão nos assistindo, basicamente é o seguinte,
Quanto mais jovem é uma criança, uma menina, quanto mais perto ali da menarca, que é da primeira menstruação, mais fácil de se inserir no tratamento, ou seja, mais moldável é, mais imaturo é o esqueleto. O menino já não tem, nós homens, até nisso a gente é ruim, certo? A gente não tem uma definição assim de maturidade, né? Tem a voz que fica ali com diferente, né? Os pelos pubianos, o tórax e tal, mas a menina tem ali uma marcação que é a menarca, né? Uhum. A gente é muito mais ali por outros critérios, que a gente chama critérios de Tanner. São termos técnicos que eu acho que é muito mais para nós médicos, fisioterapeutas, profissionais da área. Mas de uma forma geral, pessoal, o que é que vocês devem fazer? Quando vocês enxergarem no seio familiar de vocês ou de relacionamento, que seja na sua casa, na casa do primo, do vizinho, enfim, onde for, uma criança que tenha um desvio do eixo, assim, ó, essa criança tem a coluna um pouco desviada. Os termos que são mais pejorativos é corcunda, tá troncha, esses termos não são legais, porque a criança já começa a ficar ali, a bichinha ali de lado, né? Então, olha, tem a coluna um pouco desviada. Leva a um profissional qualificado, assim como outros profissionais que tem aqui no nosso estado, para fazer uma avaliação e ver qual que é o grau de maturidade, ou seja, do esqueleto mais maduro, mais adulto, ou do esqueleto mais imaturo, mais infantil. Quanto mais infantil, mais imaturo, mais fácil de tratar, melhor resultado a gente terá. Bacana. Tem perguntas. Tem perguntas? Não, só concluindo então a pergunta, né? Eventualmente, né, de forma mais comumente, a gente não utiliza esse tipo de colete em adultos, né? Que foi a pergunta, sim. né? Mas, hoje em dia, como é um material bem tranquilo, né? Como a gente já falou aqui diversas vezes, que é esse colete aqui, que é o que a gente usa lá na clínica de forma rotineira, adultos, idosos, que eventualmente não tenham desejo de fazer cirurgia, estão muito sintomáticos, né? E tem uma deformidade da coluna, né? Isso aí inclui também as pessoas de 50, 60 anos, podem utilizá-lo para conforto, mas ele não vai corrigir a deformidade, né? Mas ele pode utilizar para fazer suas atividades do dia a dia, que com certeza vai trazer um conforto enorme. Isso também já foi visto por trabalhos científicos que trabalham escoliose em adultos, né? Mas não é rotineiro a gente usar esse colete aqui em adultos, né? Então percebam que é uma coisa bastante complexa, né? O uso do colete. A gente acha que é só botar lá, colete de Milwaukee, escoliose, né? Mas é uma coisa muito complexa. Então, por isso, Julimar destacou aqui a importância de você encaminhar para um especialista em coluna, seja ele fisioterapeuta ou médico, né? Que antes de pedir um raio-x, ele precisa dessa avaliação clínica para saber se ele precisa ou não desse raio-x. Porque muitas vezes fica, inclusive, radiografando a criança lá numa cidade mais polirradiando, simples, né? Exatamente. Numa cidade mais simples, lá achando que tá fazendo o correto e, na verdade, tá trazendo até um prejuízo, né? Porque a gente sabe que essa radiação traz outros problemas. Então, vamos seguir com as perguntas aí, Paulo, que estão fazendo aí no @Clínica Motriz. Vamos lá. Tem uma paciente que está questionando que a filha dela, aos 16 anos, tem 45 graus de COB, certo? E ela está querendo saber se já entra no processo cirúrgico, né? Nesse caso, eu, como profissional, orientaria buscar realmente um profissional adequado para a gente poder fazer uma avaliação até clínica e até mesmo a radiografia, mais uma vez, que eu não sei se essa radiografia que ela apresenta é recente, para que a gente possa entender esse grau realmente e ver se a gente conseguiria, com exercícios, regredir um pouco, dependendo de como está essa questão dela, né? A gente precisa fazer essa análise clínica também. Sim, não com adianta certeza. só eu chegar aqui e num grau imaginar. Só Mesmo, por angulação não dá. Só pela angulação, mesmo Isso, sabendo isso. que a gente já está com a angulação um pouco elevada. Sim, com certeza. Tá? Né? E consequentemente, aqui a outra pergunta é sobre como é que seria o pós-cirúrgico. Se é possível ter uma vida normal. Aí eu vou pedir a Débora para ajudar, mas de antemão é possível sim ter uma vida normal, tá? Isso. A gente também faz um trabalho, né, específico, direcionado para os pacientes no pós-cirúrgico. Com o intuito de devolver ele para a vida normal, para o dia a dia dele. No início é uma cirurgia que a gente chama assim, grande porte, que causa um impacto mais forte no paciente. Mas com o tempo, com os exercícios realizados, ele consegue voltar a desenvolver as atividades do dia a dia de forma
Sim, sim. normal, digamos assim. Aham. Como já entrando na parte cirúrgica, né? A gente aborda geralmente a coluna torácica, que não tem tanta movimentação naturalmente devido à Isso. caixa torácica, né? Então, lógico que a dor vai restringir o paciente inicialmente, né? Sim. Mas no pós-operatório tardio, né? Ou seja, depois que passarem ali 6 meses a 1 ano, o paciente naturalmente vai readquirindo ali a sua mobilidade, tanto através do movimento das colunas que não foram artrodesadas, quanto através do movimento dos próprios membros mesmo, né? Que Isso, conseguem compensar isso aí. E aí, Julimar já tem experiência já de anos sobre isso, né? Pode falar, assim, do que ele vê no dia a dia mesmo, né? Esses pacientes que fizeram uma escoliose típica, né? De T4 a L4, né? Que a gente vai especificar aqui o que é, como é que elas estão hoje em dia, entendeu? Se elas conseguem realmente ter esse grau de mobilidade. Pois é, turma. Na verdade, a escoliose, né, como todo tratamento cirúrgico de coluna, ainda causa muito impacto, né, e muito medo, o que é natural. Eu sempre digo que em qualquer seio familiar que vai fazer um procedimento cirúrgico, ter medo é normal. Quem não tem medo são pessoas que não são normais. Então, ter medo de chorar, isso é normal. A criança vai ser submetida à cirurgia, o ser humano vai ser submetido a um procedimento. Então, é natural que se tenha algum medo ou ali algum receio, algum temor. Mas hoje não se permite, né? Hoje, em dias de 2024, aí, no século XXI, não se permite que essas crianças, que muitas das mães ou das avós não tinham acesso nenhum à saúde, e hoje, mesmo com o serviço público, eu já falei, estou falando pela terceira vez, dê as costas à população, ainda assim existem hoje, claro, graças a Deus, muito mais profissionais qualificados que possam orientar e informar. E aí vem o tratamento cirúrgico, né, que quando passa por todos esses critérios que a gente já resumiu aqui, foi identificado, foi lá no consultório, estou só fazendo um resumo para que o nosso ouvinte, né, raciocine conosco, fez o tratamento clínico, fez direito com um profissional qualificado, fez atividade física, usou o colete e tem essas curvas que a gente chama de curvas resistentes ao tratamento. Então, às vezes, a mãe ou o pai, né, ali a família, fica angustiado porque é que fez o tratamento lá com a doutora Débora, com o doutor Pablo, com o doutor Julimar, com o doutor Fábio, com não sei quem, outros colegas, assim, meu Deus, por que vocês não conseguiram fazer? É porque a curva é renitente, ela não dá bola para aquele tratamento. E, graças a Deus, essas curvas é o menor número, né? O menor percentual de curvas. Então, essas que são realmente resistentes ao tratamento, mesmo que o pai se esforce, vá lá e seja presente e a criança faça tudo, tem curva que não melhora. E essa curva é a curva elegível para o tratamento cirúrgico, que foram esses números que a gente falou aqui. Para vocês que estão nos ouvindo, o mais importante é ter a percepção e o entendimento. A questão do critério técnico aqui é conosco. Conosco e com outros colegas que tem Natal. Então, vocês vêm para a gente vê isso. Bora lá. Decidiu-se, né, pelos critérios que vai fazer a cirurgia. A primeira coisa é, doutor, eu vou ficar com a coluna dura? Não. O Fábio já deu aqui uma iniciada. A maior parte da curva é dentro dessa coluna que chama coluna torácica, que é das costelas. Normalmente, essa coluna ela não é tão móvel. A maior mobilidade e o movimento de dobrar da coluna é no pescoço e na região lombar. E a maior dobrada do tronco também é na região, a gente chama dos quadris, mas no quadril nesse momento, ele é a região inguinal, a virilha, a parte lá da articulação. Não é o quadril das ancas, ou seja, da silhueta, não. É da região inguinal. Então, quando se faz uma curva tradicional, que Fábio já falou que a gente chama de T4, que é da parte torácica, que é dessa parte abaixo do pescoço, a lombar, talvez aí uns 5 dedos ou mais acima da linha do bumbum. Então, essa é uma curva habitual, tradicional. A criança, muitas vezes, não perde nada de atividade física. E tem curva que para em L2, em L3. Então, na minha vivência, na minha prática, eu já tive realmente de tudo. Eu tive um menino, um rapaz, Léo, que ele foi operado e acho que foi de 6 a 8 meses, ele participou dos jogos internos, jogando voleibol e foi campeão. Aquilo foi uma vitória tremenda para a gente. A gente vê todo dia isso, as crianças do início, né, ressaltado por Fábio,
Existe, toda cirurgia, ela passa por um processo ali de sofrimento, né? Então, tanto social como biológico, como clínico, doloroso. Essa fase ela vai se atenuando, vai melhorando, vai se organizando, a criança vai se readaptando, existe o susto também da família todinha, né? Uma cirurgia grande, fica com uma incisão nas costas e tudo isso acaba dando aí um pouco de preocupação, de temor, mas vai se readaptando, melhorando, vai fazendo uma coisa, vai fazendo outra, aí vai perdendo medo, daqui a 3, 4 meses, elas chegam no consultório, o massa são as meninas chegarem no consultório todas lindas, maravilhosas, cheirosas, ali arrumadinha, com a percepção de vitória, porque ela antes tinha uma curvazinha que as crianças, que eu já falei, faziam bullying, e agora ela tá toda corrigidinha e quer fazer as coisas, quer ir pra academia, Isso. né? Doutor, posso ir pra academia? Digo, onde vá pra academia. A gente tá com exemplo. 2 exemplos lá na clínica, que uma delas tá com 6 meses, já iniciou a academia. Tá super bem. que massa. E a outra tá com 4 meses, tá conseguindo fazer todas as atividades, e daqui a pouco já tá indo também pra academia. Ô, show de bola. É isso aí. O Legal, que mais, show. Fabão? Só explorar um pouquinho mais essa parte da cirurgia, né? Antigamente, né, falando um pouquinho da história novamente, essas cirurgias elas tinham bastante riscos associados, né? Porque a metodologia era diferente, né? Então a gente sabe que tudo isso aí mudou e hoje em dia a gente faz essa cirurgia com os chamados parafusos, né? Que são os parafusos parecidos com aquele que a gente usa no dia a dia, né? Mas eles têm uma conformação mais anatômica para a vértebra, né? Então, esse parafuso ele vai associado a uma outra estrutura que vai ligar-se a ele, vai promover essa correção de forma bastante segura. Resumindo um pouco assim esse tratamento, a gente hoje em dia coloca esses parafusos guiados por um raio-x que a gente faz dentro da cirurgia. A gente consegue ver exatamente onde esse parafuso está entrando. Aumenta Então, a margem de segurança, né? exatamente. Então é bastante seguro, né? Repetindo novamente isso, para ficar bem claro que é uma cirurgia que avançou bastante. Já está chegando aqui no Brasil outras metodologias, como a tomografia intraoperatória dentro da cirurgia, né? Robôs que estão se mostrando que estão começando a melhorar, né? Essa colocação do parafuso. O neuromonitoramento. Isso. Mas já existem outras coisas que a gente também usa para diminuir esse risco, né? O neuromonitoramento, exatamente isso que o Julimar falou. Então, o nosso parafuso, ele não pode chegar nem próximo de causar algum dano neurológico ao nosso paciente. Então, para a gente saber que ele está chegando próximo disso acontecer, a gente usa uma chamada neuromonitorização. Existem alguns fios que ficam ligados a paciente durante a cirurgia, que ficam identificando. Então, quando chega próximo de acontecer qualquer risco de lesão, o neurologista clínico que fica lá do lado de fora do computador acompanhando, monitorizando, né? Por isso que é neuromonitorização. Ele diz, ligou um alerta aqui. Então, na mesma hora a gente reverte o que a gente realizou, que ocasionou essa alteração, e na mesma hora o paciente reage e melhora de forma completa. Então, associado a isso também o sangramento, que era uma coisa que dificultava bastante a cirurgia antigamente, né? A gente consegue hoje em dia, através de um aparelho chamado de Cell Saver, que exatamente ele vai salvar o sangue do paciente que está saindo ali no momento da cirurgia e vai ser reinfundido de novo através da veia do paciente no momento exato da cirurgia. Então, diminui muito o risco de precisar, às vezes, até de fazer um sangue, né? Que era uma coisa que a gente fazia de forma rotineira, melhorando, inclusive, a coagulação da paciente durante a cirurgia, né? Que é um risco de se fazer muito soro, né? Então, a gente fazendo esse sangue da própria paciente melhora também a coagulação, então diminui muito o risco de dar algum problema. Então, é uma cirurgia bastante segura. Então, novamente, acima de 45 graus, a gente vai fazer esse tratamento com artrodese. Vamos tirar todas as dúvidas aí das últimas perguntas, né? Para fazer o encerramento a aí. última pergunta, tá? A última pergunta, que para mim é bastante importante essa daqui. No caso de uma criança que tem escoliose de 24 graus e não quer de jeito nenhum utilizar o colete, só a fisioterapia resolve? É complicado, mas Débora vai responder pra gente. Isso, a gente vai conseguir reverter algum grau dessa escoliose, mas, segundo os estudos e toda a base que a gente tem, se a gente tiver o uso do colete, vai ajudar muito mais. Com certeza.
né? Então vai facilitar. Aham. Mas claro que fazendo os exercícios vai fazer com que a gente regrida, né? Ou pelo menos fazer com que ela não avance. Aham. Lembrando que os exercícios, eles precisam ser feitos diariamente. Isso é uma coisa Eles bem precisam ser importante. realmente feitos, né? Para que a gente Isso. possa ter um resultado bacana. Deixa eu só pegar esse ganchinho aí, porque isso aí remete ao início da live, que é o seguinte. O que é mais importante nisso tudinho, como eu já falei, é a informação. Aham. Então, muitas vezes, a criança, ou o próprio pai ou a mãe, ele se assusta com o tratamento porque falta informação. Sim. E eu sempre digo, nós não somos juízes, nem somos impositivos na conduta. Nós somos pessoas que orientam as pessoas a ter melhor performance em saúde. Sim. Essa é a nossa missão. Então, a gente tenta, de todas as formas, convencer de que aquele tratamento, convencer no bom sentido, né, que é relevante. Né? Se, por um acaso, de forma alguma quiser, aí a gente vai continuar acompanhando o paciente, mas já vai dizendo, olha, continua com a informação. Infelizmente, vai ter um mau resultado. Aham. E assim funciona. Sim. Show de bola. E outra coisa bem importante é o acompanhamento dos pais no tratamento. Isso. Fazer com que aquele adolescente, aquela criança, vá aderir realmente ao tratamento. Aham. Porque ele fica com a gente ali 2 vezes na semana. Dependendo do paciente, fica uma vez. E se ele não tiver acompanhamento em casa, a gente também não consegue um resultado tão satisfatório. Aham. Então, é bem importante. E a Sosorte mesmo, e o curso que a gente fez, prega que a gente precisa realizar esses exercícios em casa por, no mínimo, 3 vezes na semana. Uhum. E a gente pede para que o paciente realize todos os dias. Uhum. Porque esse treino da autocorreção, ele precisa ser feito para que a coluna volte e se reposicione da melhor forma possível. Sim, sim. E aí eu acho que é até importante, que eu acho que a gente não falou um pouco, que é essa questão da reabilitação e dos exercícios específicos. A nossa metodologia que a gente traz também lá na clínica é trazer os pais, trazer esse familiar para próximo do nosso Inserir atendimento todos. e inserir para poder eles entenderem. Até porque, durante os exercícios que eles são feitos em casa, eles precisam dessas correções. E quem vai auxiliar nessas correções, no momento em que nós estamos ausentes, são os pais. Então, a gente conseguiu trazer os pais para dentro do nosso atendimento, para que eles pudessem entender essa patologia e pudessem, sim, corrigir durante o dia a dia em casa. Né? Que eles precisam tirar pelo menos 20 minutos do seu dia para poder realizar esses exercícios e assim a gente ter um bom resultado futuro. Legal, legal. Acho que foi muito bacana a nossa conversa, muito proveitosa, né? De destacar a importância dessa doença, né? Do mês de conscientização, né? Que é o junho, dessa patologia, e destacar para você, familiar, nosso ouvinte, profissional de saúde, que mesmo que o governo, né, os órgãos públicos negligenciem, né, como o Julimar falou, você pode fazer a diferença, né, identificando esses sinais, dando um encaminhamento correto, baseado em tudo aqui que a gente já falou, né, e desmistificando tudo isso que a gente discutiu também, trazer para a sua realidade essas modernidades, né, que a gente falou, o colete 3D, a fisioterapia específica, discutir sobre a avaliação postural no seu dia a dia, é muito importante para que os pais mesmo, né, a população mesmo consiga fazer esse diagnóstico de forma precoce e traga um bom desfecho, um bom resultado para o seu familiar. Destacando novamente que a nossa rede social, @Clínica Motriz, a gente traz muito disso, né, durante não só o mês de junho, quanto o ano todo, informação de qualidade, né, baseada em ciência, de forma formal, informal, para alcançar todo o público. Então, siga, encaminhe para quem você conhece, que gosta dessa área de coluna, para nos acompanhar. Se quer marcar uma avaliação lá conosco, né, Dr. Julimar Nogueira, Débora Câmara, Pablo, comigo, pode mandar um WhatsApp para a gente, ligar para o 981835189, 981835189, tá certo? Gostaria de deixar em aberto aqui para quem quisesse fazer alguma consideração final. Pessoal, eu quero agradecer a todos que estão nos ouvindo até agora. É uma honra estar com vocês. Você terá o seu tempo valioso para nos escutar. Então, vamos nos unir por essa causa justa e necessária, que é a conscientização da escoliose no mês de junho, junho verde, mas durante todo o ano. E uma coisa bem importante, que já foi linkada desde o início, é a questão do diagnóstico, né? Do diagnóstico precoce, principalmente. E pelo mês de junho, o junho verde, a gente vai trazer uma coisa bem importante. E assim, uma coisa que vai ajudar muito a população daqui de Natal também. Natal e do estado, de uma forma geral.
nesse mês de junho, a gente vai realizar 50 avaliações gratuitas, tá? Para o pessoal que tem alguma dúvida. Será que meu filho tem escoliose? Será que não tem? Então vem, entre em contato com a gente agenda essa avaliação e a partir daí a gente pode conseguir traçar um tratamento adequado, né? Para esse adolescente. Então, se você que está em casa tem algum filho, vizinho, amigo que tem essa criança e apresenta alguma postura, como elevação de ombro e todas aquelas outras características, já corre, vai lá no Instagram da Clínica Motriz, lá no link da bio, se você não conseguiu gravar o número, e já entra em contato com a gente e tenta marcar a sua avaliação, tá? Acho que é de suma importância a gente poder estar dando esse diagnóstico precoce e a gente poder ajudar aí a nossa população. Valeu, obrigado a todos. Uma boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite.